Então, nesse sentido, a gente fecha essa aula falando um pouco sobre análise econômica do direito. A análise econômica do direito é a mesma coisa que nova economia institucional? Eu diria para vocês que análise econômica do direito e nova economia institucional, elas são dois galhos da mesma árvore. Tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, o institucionalismo da escolha racional, ela trouxe, por exemplo, estudo, e a nova economia institucional, ela tenta trazer esses pressupostos baseados nas instituições. A análise econômica do direito, ela buscou, por exemplo, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, discutir quais são os comportamentos, por exemplo, do direito, né, da lei, com a influência da economia. Ou como, por exemplo, as instituições jurídicas, como as leis, interferem na sociedade, interferem na economia. Ok? Então, a gente vai ver um pouco sobre análise econômica do direito agora, tá? Muito bem, olha só, pessoal, a análise econômica do direito, ela é a disciplina que estuda, né, o direito e as instituições, ok? Então, ela tem como base a racionalidade individual. Então, eu posso definir, né, que com a aplicação da teoria econômica e dos métodos de econometria no exame da formação, da estrutura, dos processos e dos impactos do direito e das instituições legais, né? Então, olha só como é interessante isso. Você vai perceber que a análise econômica do direito, ele vai tentar estudar trazendo a teoria econômica e o método da econometria na formação, na estrutura, nos processos do direito, né, e das instituições legais. Esse é o pensamento, essa é a ideia da análise econômica do direito, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, que as instituições, né, nesse pensamento, na análise econômica do direito, elas não são exógenas. As leis, por exemplo, né, o que diz a lei, você não coloca ela como exógena, você traz ela, né, para o sistema econômico, ok? Para as questões como variáveis pertencentes ao mundo econômico, né? E analisa esses efeitos, né, em diversos sistemas, ok? Então, esse pensamento, né, além das regras legais, da realidade econômica, ele foi lá para, por exemplo, o direito da concorrência, regulação industrial, direito do trabalho, direito tributário, direito de propriedade, contratos, responsabilidade civil, responsabilidade penal, tá? Então, ele, na verdade, a análise econômica do direito, ele toma emprestado os conceitos e métodos da economia, né? E com isso, as controvérsias, né? As questões econômicas. Se as questões econômicas têm problemas, o direito, quando se apropria desses conceitos, ele também traz essas divergências, né? Então, algumas divergências, por exemplo, em relação ao modelo clássico, né? A ideia atual questiona-se essas bases, né, do neoclassicismo, por exemplo, em relação à questão da não intervenção do Estado na economia, do equilíbrio, né, como é que se dá o equilíbrio na economia, como as fontes que eram exógenas, né, e aqui não são mais, como as instituições e as instituições legais, como, por exemplo, o comportamento totalmente racional do homem econômico, né? Então, esses pressupostos, eles vão trazer agora essas discussões divergência, ok? Tudo bem? Muito bem. Então, o que é que a gente vai ver, pessoal? A gente vai ver o seguinte, que antes de 1960, antes de 1960, a análise econômica era baseada no direito da concorrência, ok?
chamada Lei Antitrust, ou Direito Antitrust. Então, havia um trabalho, né, exploratório, de regulação de mercados e intervenção do Estado. Então, essa área ainda continua hoje, mas está mais associada, por exemplo, à economia industrial. Ok? Então, depois de 1960, os artigos, tanto de Ronald Coase como Guido Calabrese, trouxe outras áreas, como, por exemplo, a questão de propriedade, a questão dos contratos, responsabilidade, os danos, por exemplo, civis, né? O criminal, o processual, as questões de família, o constitucional, tá? Então, esses trabalhos foram desenvolvidos com uma ideia, um método, né, rigoroso, né, nas universidades norte-americanas, principalmente em Chicago, Yale e Berkeley, tá? E é interessante observar que esse pessoal que pensava dessa forma, com essa relação entre a economia e direito, eles tornaram-se juízes, olha só, nos Estados Unidos. Então, para você ver que o pensamento do sistema jurídico norte-americano é o pensamento da análise econômica do direito, né? Ou predominantemente, né? Existem outros que buscam, por exemplo, a escola sociológica, outros que buscam a escola histórica, mas a predominância foi essa relação entre direito e economia. Ok? Muito bem. Depois, ele vem dizendo o seguinte, que então a análise econômica do direito é uma lei, né? Uma lei, por exemplo, a definição clássica, uma lei é uma obrigação imposta por uma sanção do Estado, né? Como sanção afeta o comportamento do indivíduo. Então, antes de 1960, quem dizia isso eram os advogados juristas. Depois de 1960, quem disse isso, quem passou a determinar isso, foi a análise econômica do direito. Ok? Como a teoria econômica interage com o direito, né? Para os economistas, sanções são como preços. Pessoas respondem à questão dos preços. Quando os preços mudam, há um comportamento em relação aos preços. Então, como analisar esse comportamento em relação aos preços? A economia oferece, né, as teorias matemáticas, teoria dos jogos e teoria dos preços, né? Assim como a estatística e a econometria. Percebam, gente, que aqui vai haver uma forte influência das questões matemáticas, né? Para decidir, é, uh, muitas vezes, questões de justiça. Né? Como eu falei para vocês em outro momento, uma das críticas que se fala em relação a esse pensamento é que afastou a moral e a justiça. Né? Então, nem sempre a matemática ela vai trazer todas as respostas, né? Ela ajuda muito, bastante, mas nem sempre ela traz as respostas para tudo. Então, a análise econômica do direito, pessoal, ela vai tentar responder duas questões. Uma descritiva e uma normativa. A descritiva diz como o comportamento dos indivíduos e das instituições é afetado pelas normas legais. Então, olha só como é interessante isso. Por isso é que eu trago isso para vocês, com a esperança de que vocês se interessem para a gente estudar isso. Mas isso é muito importante. Como é que o comportamento do indivíduo na economia é afetado pelas leis? E a outra normativa, em termos de medidas de bem-estar social, né? Definida de forma rigorosa. Quais são as melhores normas? E como estas normas podem ser comparadas? Ok? Então, fazendo um aparato, né, a gente pode dizer que os pressupostos dessa escola é a escolha racional, as falhas de mercado, né, como, por exemplo, um controle de mercado, como, por exemplo, um domínio de um mercado, como, por exemplo, externalidade negativa, como, por exemplo,
falha de informações, né? Assimetria de informações, tudo isso são pressupostos. Eficiência de Pareto, custos de transação, que é o que Ronald Coase trouxe, né? Ele vem discutindo principalmente os custos que tem, por exemplo, de como é que uma lei, às vezes, quando você toma uma decisão de fechar uma fábrica, porque ela está poluindo, um exemplo, ela está poluindo o rio, e aí a lei diz que tem que fechar a fábrica. E existe um custo social em relação a isso. É melhor esse custo? Então a pergunta seria: é melhor esse custo de fechar a fábrica e deixar de gerar emprego, por exemplo, segundo o pensamento dessa escola? Ou é melhor fazer uma transação, é melhor uma negociação? Um outro custo, um custo de, sei lá, a fábrica reduzir, conversar com as pessoas que estão, reduzir os resíduos, por exemplo, conversar com as pessoas que estão sendo afetadas por aquela fábrica e tal, por aqueles dejetos. E esse é o pensamento de custo de transação. E a teoria dos jogos, né? Teoria dos jogos buscando o equilíbrio de Nash, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, tá? Só para a gente encerrar, eu quero deixar, por exemplo, aqui no Brasil, deixar alguns exemplos para vocês, falando sobre aonde é que pode ser aplicado isso, né? Então, são diversos os momentos onde você, respondendo essas perguntas, aplica isso. Um dos exemplos aqui é a questão, por exemplo, questões extrapatrimoniais. Então, muitas vezes vamos supor que você manche a imagem, o nome de alguém, né? Com denúncia, com calúnia, com algo parecido. E existe uma, um dano para a pessoa que é além do patrimônio, além da renda, né? Então, o meu nome, por exemplo, o nome da minha família, o nome do meu comportamento, o meu papel dentro da sociedade foi ferido. Então, segundo o pessoal da análise econômica do direito, as decisões que definiam esses danos eram pouco objetivos, pouco pragmáticos, quando levavam em consideração outros aspectos, por exemplo, morais, né? Então, feriu a minha moral. Mas como é essa moral? Pode ser aqui, lá, pode ser que não seja. Então, dependendo do tempo, as coisas mudam, tipo de brincadeira. Então, fica mais difícil de você definir isso. Quando você traz esse tipo de decisão baseado numa questão, por exemplo, econômica, né, fica mais objetiva. Então, você tenta trazer, tenta utilizar a análise econômica do direito com princípios, né, com questões que se chocam, e tentando deixar isso mais pragmático. Então, esse é um exemplo, tá? Depois vocês podem dar uma olhada aí com mais tranquilidade. Outro exemplo, né, é em relação à questão do outro princípio. O princípio é em relação aos planos de saúde, né? Qual é o valor? Qual é o valor que um plano pode pedir ou exigir de alguém, né? Qual é o valor estabelecido para a saúde de uma pessoa? E, por outro lado, quando você pensa na questão atuarial, quando você pensa, por exemplo, na questão da segurança empresarial, né? Então, qual é o valor? De um lado tem a empresa que pensa, né, na questão do seguro, né, de ser segurado, de ter uma renda razoável para poder cobrir, por exemplo, possível assistência. E, por outro lado, a sociedade, o indivíduo que entra nesse plano, imaginando que toda vida que tiver um problema de saúde, vai poder, né, ser assistido, né? Então, existe uma questão patrimonial, uma questão de renda, uma questão de lucro, uma questão de organização da empresa, que busca se manter, né? Busca ter lucro, que é o que a empresa
As empresas buscam. Por outro lado, existe uma questão social, porque a saúde não é uma preocupação apenas do Estado. A saúde é uma questão social, né? Então tem o outro lado. Então como é que você vai estabelecer um valor, por exemplo, de um plano de saúde? A análise econômica do direito se propõe a resolver esses problemas, tá? Porque é através de decisões matemáticas, de cálculo, de estatística, dessa relação do equilíbrio de Nash, da eficiência, né? Da eficiência de Pareto, esse pensamento ele pode contribuir para que se encontre, por exemplo, um meio termo. Assim como outras coisas, como, por exemplo, a questão dos contratos, como, por exemplo, a questão de propriedade, tudo isso é possível, né? O direito, a análise econômica do direito, ela pode contribuir para isso. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: mas para tudo, né? Imagina um juiz tomando a decisão de forma racional. Então, toda vida que ele for tomar uma decisão, ele chama um economista, o economista faz um cálculo, né? E diz, olha, essa é a melhor medida. Como a gente faz, por exemplo, com a matemática financeira, com a análise de investimento. Vocês estudaram, quem ainda não estudou matemática financeira, ou está estudando agora matemática financeira, análise de investimento, você vai ver que você sempre toma decisão por uma empresa, por um investimento, quando ele traz maior lucro ou maior rentabilidade, por exemplo. Nunca em relação a outras questões, como, por exemplo, preferência. Não, eu prefiro trabalhar com vinho do que com perfume. Não existe isso. Na matemática financeira, a decisão do cálculo é sempre baseado no maior lucro, na maior taxa de retorno, tá? Então, imagine que todas as decisões do direito sejam feitas baseadas nisso. Então, a gente vai se afastar sempre da justiça, do que é justiça. Não, justiça é difícil de definir. Sim, mas por isso a gente vai se afastar das questões morais, né? Então, tem questões, né, em relação a extrapatrimoniais, questões de família, questões que vão além, né, de uma questão econômica, de uma questão de cálculo, de uma questão racional, de uma questão pragmática. Então, será que essa predominância da análise, do institucionalismo racional não está deixando as decisões dos juízes muito pragmática, muito racional, esquecendo, achando que está tomando a decisão correta e esquecendo de a gente discutir um pouco o que é justiça? Será que essa é justa? Porque eu já vi algumas questões, alguns debates, e quando se resolve, quando vai decidir sobre uma questão, ele diz, não, eu não estou falando de justiça, eu estou falando de direito. O que é direito? O que é a melhor forma de fazer o direito? Então, esse direito pode ser injusto. Pode ser que você tome uma decisão, por exemplo, dessa fábrica que eu falei para vocês de poluir o rio, né? Quando você não leva em consideração ao patrimônio ambiental. Então, às vezes, você decide, você deixa a indústria que está poluindo o rio decidir com as pessoas que estão sendo afetadas, né, decidirem qual é a melhor saída, e você esquece do meio ambiente, porque o meio ambiente é um direito coletivo, tá? É um direito além do individual, é transindividual. Então, muitas vezes você não leva em conta, você leva em conta só duas pessoas, aquelas pessoas que estão afetadas, e os outros, a sociedade, né? Então, quando você, por exemplo, decide, deixa, por exemplo, um trabalhador aceitar um salário menor para trabalhar, né, do que o salário mínimo, porque ele está precisando, muitas vezes isso não quer dizer que é justiça, não. Os dois podem entrar num acordo. O juiz diz, não, eles entraram num acordo, a melhor saída é essa, levando em consideração a eficiência de Pareto, por exemplo. Né? Não, o trabalhador aceitou meio salário para trabalhar o dia todo em tal, não sei o quê. Se a lei e o direito não intervir, vai ser uma decisão mais eficiente possível, mas vai ser injusta. Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês pensam assim, mas nem tudo dá para levar em consideração essa racionalidade. Então, eu acredito que a gente poderia utilizar, sim, a escolha racional,
mas trazer também a escolha, o institucionalismo histórico. Trazer, sim, um institucionalismo sociológico para essas decisões, para os juízes não ficarem tão pragmáticos, tão racionais, porque isso pode gerar injustiça. Quero que vocês pensem nisso. E nesse sentido, pessoal, eu gostaria de que vocês, agora a gente vai começar a discutir sobre a, a- as participações, os mecanismos de participação popular no Brasil. Então, eu quero que vocês comecem a perceber agora como é que a gente analisa o Brasil baseado, né, em teorias institucionais. Ou seja, eu preciso compreender a estrutura do Brasil para compreender as suas instituições. Ok? Então, a partir de agora, a gente começa a voltar a falar do que a gente estava falando sobre formação de Estado, forma de governo, sistema de governo, e a gente vai falar, nesse momento, na próxima aula, sobre as representações e as formas de participação popular aqui no Brasil. Ok? Um abraço, até a próxima.